Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples. Escolhi o segundo jogo para opinar, analisar. Jogo esse que teve 4 golos. Países Baixos empataram com o Japão a 2 bolas e nós vamos olhar para os jogadores, estruturas táticas, dinâmicas, dar a nossa opinião num jogo que na primeira parte não tivemos golos e na segunda 4 golos para a alegria dos adeptos. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, deixar aquele likezinho, porque este Mundial está a começar e nós vamos ter aqui muitos vídeos sobre os jogos, as equipas, os resultados e o caminho até à final deste Mundial, Estados Unidos, México e Canadá. Escolhemos este segundo jogo, Países Baixos 2, Japão 2, em que Japão, uma equipa que para mim não é tanto surpresa, o Japão fez uma ótima qualificação na Ásia. Japão que nos últimos 6 jogos amigáveis teve 6 vitórias, creio que em apenas 6 jogos sofreu um golo, portanto também pela margem mínima, mas o Japão vale muito mais pelo seu coletivo do que propriamente pelas individualidades. Os Países Baixos também fizeram uma boa qualificação. Tem, em termos individuais, excelentes jogadores, em termos coletivos, vai funcionando, mas dado algumas adversidades, tem também muita dificuldade em ultrapassar golos dos Países Baixos, Somerville e Van Dijk, já por parte do Japão, Nakamura e Kamada, ao minuto 89. As duas equipas, Países Baixos, vêm com um 4-3-3, meio campo com Frank de Jong, Gravenberch e Reinders, uma frente de ataque com Rakpo à esquerda, Somerville à direita e Malan, bom jogador, este Somerville do West Ham, que jogou também no Leeds United. Quarteto defensivo, com o guarda-redes Verbruggen, Van Eck com Van Dijk a dupla, Van de Ven na esquerda, Dumfries, jogador agora do Real Madrid. Japão, 3 centrais, vinha com uma linha de 5, Tomiyasu acabou por ficar no banco, 2 médios com Kamada e Sano, e depois 3 na frente, com Kubo mais à direita, Ueda e Maeda. De realçar que Nakamura e Doan, os alas desta equipa do Japão, em que Nakamura, um destro, a jogar na esquerda. Duas equipas que começaram muito bem. A primeira oportunidade é um remate de Malan para uma excelente defesa de Suzuki. Eu creio que na primeira parte os Países Baixos tomaram conta da partida. Um Japão, e deixem-me só abrir aqui a situação das estatísticas, um Japão que valeu muito pela sua forma de defender, portanto gostei da organização, não gostei dos tempos em que o Japão poderia pressionar a equipa dos Países Baixos e não o fez. Algumas dificuldades também por parte dos Países Baixos naquilo que era o controle do seu meio campo com bola, Reinders e também o outro médio, o Gravenberch, muito escondidos do próprio jogo, mas uma primeira parte que a Holanda teve mais oportunidades. Já um cabeceamento de Malan para mais uma defesa de Suzuki, em que a esmagadora maioria do primeiro tempo era uma Holanda com bola, mas o Japão, nos últimos momentos da primeira parte, teve lá 2 oportunidades, um deles um remate às redes laterais, mas pronto, um 0-0. Pareceu-me que durante a primeira parte a intenção das equipas era primeiro não sofrer para que depois pudessem marcar. Cruzamento entre as duas equipas em que, na minha ótica, o Japão, em termos defensivos, vai certamente fazer aqui um 4-4-1, mas curiosamente aquilo que mais me fascinou nesta equipa do Japão era a redução do espaço entre linhas e entre a linha defensiva e a linha média. Havia também um deslocamento de Maeda mais para o corredor central e acredito que a Holanda poderia tomar partido
com Maeda por dentro e ir para cima de Nakamura com situações de 1-1 e aqui com superioridade numérica de 2-1. Portanto, acho que a Holanda, principalmente na primeira parte, não tirou grande partido da movimentação de Maeda, tanto para o espaço central como para este espaço. É esta forma de defender do Japão que depois vai-lhes criar a transição defensiva. A dificuldade dos Países Baixos teria sempre aqui com Reinders e Gravenberch. Dois homens que tinham um papel de jogar ali e entre linhas, mas muita dificuldade para esta equipa, em que Frank de Jong era o maestro desta equipa dos Países Baixos. Creio que a relação intersetorial nos corredores laterais nem sempre funcionou, apesar que Dumfries é um jogador que pode muitas vezes entrar por dentro e que te consegue trazer isso. Com Summerville é um extremo muito rápido, com uma aceleração muito rápida e com um drible também muito bom. E acho que a Holanda na primeira parte podia tirar um pouco partido desta situação. Mais na esquerda, as opções individuais era sempre com Gakpo. A minha preocupação por parte dos Países Baixos é tentar perceber se o Japão é uma equipa que desce linhas e defende num 5-4-1. Será que o mais importante era a mobilidade de Malen? Até poderia ser na primeira parte, e aí concordo. Ou então, no decorrer da segunda parte, Memphis Depay não pareceu ser o homem certo e talvez Weghorst pudesse ser o homem indicado. Até porque esta equipa do Japão, nas bolas paradas defensivamente, tiveram grandes problemas. E eu também tinha dito que esta equipa do Japão, não só em bolas paradas ofensivas e defensivas, iriam ter muitos problemas. O que é certo é que o segundo gol do Japão é uma reposição de jogo, quase um pontapé de canto, e acabaram por fazer um golo de cabeça. Portanto, é uma equipa com muito mais bola, até porque a posse de bola da Holanda, muitas vezes, entre os centrais, com Van de Ven a ficar num trio, porque avançava Dumfries e Summerville, mas Gakpo ficava, mas também muita posse de bola na sua primeira linha, faria com que, a Holanda, o Países Baixos tem mais posse de bola, mas que acabaria por não assustar esta equipa. Eu creio que na primeira parte, e vamos ver aqui as estatísticas relacionadas com a primeira parte, nós vemos que Países Baixos tem 0,36 para 0,15 em termos de golos esperados. Grandes oportunidades não tivemos, portanto foi um jogo sem grandes oportunidades. 4 remates dos Países Baixos para 3, em que enquadrados o Japão 0 e Países Baixos 2. Há aqui sim uma taxa de 50% daquilo que é o total de remates, 4 para remates enquadrados 2, mas faltou a definição, a qualidade para que a bola pudesse entrar. Já o Japão na primeira parte, na minha opinião, foi uma equipa que preocupou-se em estar muito bem defensivamente e depois poder atacar esta equipa dos Países Baixos com 2 remates, ou 3 remates, e não tivemos remates enquadrados por parte do Japão. Falando um pouco ainda daquilo que é a equipa do Japão, e aqui também dar uma nota bastante positiva à equipa do Japão, colocar aqui num 4-3-3, em que muitas vezes isto fazia assim, o De Jong cobria esta posição e muitas vezes a Holanda defendia com uma linha de 5. Aqui falar um pouco desta equipa do Japão, até porque o Kubo e o Maeda são jogadores mais interiores quando o Japão tem bola, faz com que Doan e Nakamura possam subir, mas com um sentido posicional muito apelativo, a meu ver, e que esta equipa do Japão tem um ponto muito forte, que é um princípio de jogo ofensivo, mobilidade. Enquanto o Japão teve bola, foi realmente impressionante a relação, volto a dizer, a relação de dois jogadores de setores diferentes, tanto Nakamura como Maeda. A troca posicional dos jogadores era algo incrível. O Nakamura recebia por dentro, Nakamura recebia por fora, Maeda por dentro,
logo o médio de aproximação para dar uma linha de passe, ou então Nakamura por dentro, Maeda por fora, e cheguei a ver situações que Maeda se juntava a Ueda, com Nakamura mais por dentro, e havia a disponibilidade de Ito, o central à esquerda, poder entrar. É uma equipa chata, é uma equipa que quando tem bola traz aqui muita imprevisibilidade. Estamos a falar no ataque posicional, porque do outro lado também Kubo com Doan, ora Kubo recebe por dentro, Doan acaba, Kubo recebe por fora e Doan vem por dentro com a proximidade do médio, ou Kubo por dentro e Doan por fora. O Eda é um jogador bastante inteligente, faz as diagonais curtinhas para aparecer em zonas de finalização, mas é um jogador também que cria e que liga com o corredor central. De realçar que quando os Países Baixos perdiam bola, e aqui é um bom momento para o Japão, até porque Reinders e Gravenberch perdiam-se num espaço entre linhas que não havia espaço entre linhas, ficavam lá sempre a pedir jogo, mas na transição ofensiva do Japão apanhava os Países Baixos só com Frenkie de Jong no corredor central, o que a 2 toques, a descoberta do espaço através da mobilidade, a equipa do Japão é sim uma excelente equipa. Fomos para a segunda parte. Eu estava a ver, e pelas estatísticas que eu não estava a gostar, eu estava a ver um jogo muito amarrado, um jogo que eu estava a prever não haver golos, mas a Holanda entra melhor. Portanto, a Holanda marca o golo ao minuto 51 por Van Dijk, um golo de cabeça. A Holanda que entra melhor na partida. E acredito que o golo da Holanda fosse soltar mais o Japão. E reparem que a partir do minuto 51 existe uma subida de linhas por parte do Japão, mas quando o Japão não rouba a bola, acaba por baixar e ficar outra vez naquele 5-4-1. O que fez é que o Japão, em pouquíssimas oportunidades, que quando vai à baliza da Holanda, ou dos Países Baixos, acabou por marcar. E eu creio, se não estou em erro, o primeiro remate do Japão enquadrado com a baliza deu golo, o que faz com que os Países Baixos talvez não estivessem à espera do golo do Japão, mas ficaram mais acautelados com aquilo que seria o jogo do Japão, mas rapidamente, 7 minutos depois, Somerville faz aquele remate cruzado para a baliza de Suzuki e acaba por fazer o 2-1. Países Baixos que foram efetuando algumas substituições, nem todas eu concordei para aquilo que o jogo estava a solicitar, e houve aqui um problema criado por Ronald Koeman, que foi a entrada do Ake. Quando o Ronald Koeman coloca o Ake ao minuto 81, até porque o Japão iria sempre tendo bola e que poderia chegar ao 2-1, ao 2-2, eu estava a ver uns Países Baixos a tentar controlar o jogo, não a dominar, mas a controlar situações diferentes. E o futebol prova-nos mais uma vez que não é por colocares mais um defesa que a tua equipa não vai sofrer gol. E ele mete o Ake ao minuto 81 e tira Gravenberch. Ou seja, os Países Baixos ficaram a jogar com Koop Meiners e com Frenkie de Jong no meio campo, 2 homens, porque tira Gravenberch para entrar o Ake, e ele depois vai construir uma linha de 3 com o Ake numa linha de 5 e o meio campo a 2. O que é que isto vai acontecer? Vai acontecer que tu queres fechar uma porta atrás, queres ficar com o 2-1 e tornar a equipa mais saudável no setor defensivo, mas acabas por perder um elemento associativo no meio campo, ou seja, tu roubas um elemento do meio campo para colocar no setor defensivo. Tu consegues defender a toda a largura, e aí os alas estão mais próximos dos extremos e dos laterais, e aí, quando está mais próximo, consegues defender melhor. No espaço central tens também 3 jogadores,
mas a corrente do jogo poderia estar mais para o Japão. Coisa que eu não acreditei, mesmo na segunda parte, 6 remates dos Países Baixos, 7 para a equipa do Japão, mas no enquadramento tivemos 4-3. Algum equilíbrio, não é? Quase aqui na taxa, acima da taxa de 50% dos Países Baixos, e um 7-3 quase 50% por parte do Japão. Japão que só na segunda parte teve 0,39 para 0,45. Ou seja, o que é que eu posso ler aqui? Posso ler que os Países Baixos também remataram, tiveram uma taxa de retenção, que tiveram também um XG esperado, e em relação ao Japão era algo que nós não estávamos à espera. Mas aquilo que o futebol nos traz de uma forma apaixonada é a imprevisibilidade. E nesse campo da imprevisibilidade, se o Japão tinha uma probabilidade pouca de marcar, a meu ver, através de um cabeceamento, até porque a seleção dos Países Baixos é uma seleção muito mais forte fisicamente, o Japão consegue marcar um golo de cabeça. Van Dijk tenta cabecear e não chega, a bola sofre um ressalto e o guarda-redes dos Países Baixos, Verbruggen, não consegue e o Japão marca o golo. Ou seja, no futebol não interessa teres mais posse de bola, não interessa teres mais remates, tu podes aumentar a probabilidade de marcar um golo, mas no futebol existe a eficácia. Se fores lá uma vez, duas e marcas, vais claramente condicionar o teu adversário e mentalmente vais subir os índices da tua equipa. E esta equipa do Japão é muito isso. Quem olhou para a sua qualificação, quem olhou para os amigáveis, esta equipa do Japão, em termos coletivos, é uma boa equipa. Países Baixos têm a obrigação de fazer melhor. E têm a obrigação de controlar o jogo e controlar o resultado. Ronald Koeman não esteve bem, a meu ver, nessa substituição do Ake, e assim surgiu o empate neste jogo entre Países Baixos e Japão. Estava aqui a saltar para o menu, para o painel de boas-vindas, mas faltou-me destacar então aqui o grupo de Países Baixos 1 ponto, Japão 1 ponto. Vamos ter mais logo de madrugada o jogo entre a Tunísia e a Suécia. Uma das equipas, se ganhar, estará já à frente deste grupo. Agora sim, vou passar para o painel referente aos vídeos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar aquele likezinho. Eu não sei qual será o próximo jogo, por isso estejam atentos ao canal. Mas vamos ver. Temos França, Portugal, talvez Espanha com Cabo Verde, mas estamos aí. Não se esqueçam, subscrevam, likezinho. Estamos aí para o próximo vídeo.